Olá! Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2026 e está no ar o RNTV Notícias. Confira os nossos destaques da semana. Pesquisa do IBGE registra menor número de crianças entre 10 e 13 anos com celular próprio desde o início do estudo. E o mundo ele tem muita coisa boa, mas ele também tem muita coisa que a gente teme, né? Time brasileiro de basquete sobre a cadeira de rodas busca grande prêmio no Campeonato Brasileiro após conquistar título inédito no Para-Sul-Americano. A gente vem percebendo nos brasileiros que as equipes estão mais fortes e automaticamente o campeonato fica mais forte também. Evento Legado do Mengão em Mossoró possibilita que torcedores reencontrem ex-jogadores que marcaram gerações do clube carioca. Vai ser uma festa bacana, uma festa bonita. Projeto de conscientização em Vitória, no Espírito Santo, muda como a população local enxerga a vegetação da cidade. E a restinga ela é fundamental porque ela é abrigo, ela tem a função de ajudar a questão da erosão. Estudos da Universidade de São Paulo apontam como a situação econômica atua diretamente na prática esportiva e atividade física na vida dos brasileiros. Acompanhe na reportagem da Pref TV Caruaru, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Enquanto alguns encontram tempo e espaço para caminhar, correr ou praticar esportes, para muita gente essa rotina ainda é um desafio. A atividade física faz bem para a saúde, mas nem todos têm a mesma oportunidade para colocar o corpo em movimento. Um estudo da Universidade de São Paulo, que acompanhou 978 moradores durante 10 anos, revelou que a desigualdade social influencia diretamente a prática de atividade física. O cenário também aparece em números nacionais. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, apenas 42,3% dos adultos brasileiros atingiram a recomendação mínima de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Entre os homens, o percentual chega a 47,7%. Já entre as mulheres, cai para 37,9%. A meta do governo é elevar esse índice para 50,7% até 2030. Não necessariamente precise ir para a academia para que você comece a fazer atividade física. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, sugere no mínimo 150 minutos semanais de atividade aeróbica. Então, se você pegar 5 dias da semana, dividir, seriam 30 minutos de caminhada. Para quem corre, esse tempo ele diminui ali para cerca de 75 minutos. Então, sugestão para quem está em casa, começa fazendo uma caminhada, tira um tempinho, se dedica. O mais importante é a consistência, a constância nos treinamentos. Quando se fala em atividade física, muita gente pensa apenas em força de vontade. Mas a pesquisa aponta fatores como renda, segurança, infraestrutura e até sobrecarga nos afazeres domésticos, o que faz diferença na hora de sair de casa para se exercitar. A questão das jornadas de trabalho exaustivas, pense nas mulheres com as jornadas duplas e triplas de trabalho, tudo isso interfere até no tempo que ela vai ter para sair, com quem ficar as crianças, para sair para fazer essas atividades físicas. Às vezes você mora numa área onde não tem um local para caminhada ou para prática de exercício físico adequado, ou mesmo você fica perpassando em lugares perigosos, né? Como a gente já viu inúmeros acidentes acontecerem em vias movimentadas, até BRs mesmo, que as pessoas até utilizam como forma de prática de algum exercício físico, sem a devida sinalização, ou sem, mas aquele é o único lugar que teoricamente eles têm próximo à casa para realizar desses exercícios físicos. Embora o preço, o custo de academias, eles têm diminuído, não estejam tão elevados, mas não é ainda da realidade de mais de 70% dos brasileiros. Em Caruaru, projetos gratuitos buscam ampliar o acesso ao esporte e ao lazer. A proposta é oferecer atividade em diferentes espaços públicos da cidade, incentivando hábitos mais saudáveis e garantindo que mais pessoas possam se exercitar sem precisar pagar por isso. Aqui na Via Parque a gente tem mais de 150 mil pessoas transitando, sempre se exercitando, de criança, adulto, idoso. A gente tem atividades aqui com profissionais qualificados, de manhã, de tarde, à noite. Então, cada horário específico tem uma modalidade específica. Em toda a extensão da Via Parque, a gente tem professores profissionais que trabalham
com isso, né, levando saúde e qualidade de vida para a população caruaruense. Essa área da Via Parque é muito boa e tem muitas opções, muita gente se exercitando, todas as idades, idosos, crianças, animais, tem tudo aqui. Eu chamo ela para vir comigo, passear um pouquinho e se exercitar. Seja em uma caminhada, na corrida, nas quadras ou em exercícios ao ar livre, o importante é dar o primeiro passo. Mais do que uma escolha individual, a atividade física depende também de oportunidades. Quanto mais acessíveis forem os espaços e os projetos, maiores são as chances de transformar a qualidade de vida em um direito para todos. Um projeto em Vitória, no Espírito Santo, busca conscientizar a população sobre uma vegetação que parece inofensiva aos olhos pouco atentos, mas que traz muitos benefícios ecológicos. Conheça a iniciativa através da reportagem da TVE, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. A beira da praia é onde nasce um ecossistema extremamente importante, não só para a preservação da biodiversidade costeira, mas também para a manutenção saudável da vida à beira-mar. Nós estamos falando da Restinga. Na Restinga a gente tem a fauna e a flora, a gente tem os animais, mas a gente também tem a vegetação. E muita gente se esquece disso. E a Restinga ela é fundamental porque ela é abrigo. Ela tem a função de ajudar a questão da erosão, então ela impede que a areia da praia ela ocupe as ruas. Ela ajuda também como alimento para várias espécies. Então muita gente passa aqui no dia a dia e fala assim, o mato na praia atrapalha, a gente acaba não conseguindo ocupar esse espaço. E ele é fundamental para a gente ter um ambiente de qualidade. A água salgada, a areia, os ventos intensos e a forte exposição ao sol são condições extremas para as quais a Restinga adquiriu adaptações. Porém, a ação do ser humano degrada constantemente a vegetação e o habitat dos animais. A placa pede, não jogue lixo na Restinga, mas a realidade é que as pessoas jogam lixo mesmo assim. Cuidar da natureza precisa ser um ato constante e, por isso, o Instituto Últimos Refúgios tem um projeto chamado Vitória da Restinga. A gente tem esse misto de ações que são voltadas para a sociedade como um todo, que são de participação livre, e aquelas que são focadas nos moradores, na comunidade local, para ajudar nessa conservação de um ambiente que está aí muitas vezes no quintal de casa. Nas atividades do Instituto Últimos Refúgios, as crianças aprendem de forma lúdica a respeitar os animais, a recolher o lixo e a preservar a vegetação. Eu aprendi que não pode pisar nos ninhos, não pode quebrar os ovos, não pode jogar os ovos no lixo. E também tem que botar o lixo dentro do lixo que é. As cores da lixeira, para não confundir, não pode pegar o papel, misturar com a garrafa de vidro e jogar no lixo. Os educadores contam que é importante trabalhar a consciência ambiental desde cedo, desde pequenininho, para que as crianças cresçam adultos conscientes da importância de preservar o meio ambiente. E também porque as crianças têm um poder muito grande de influenciar os pais a também cuidar da natureza. Incentiva ainda mais as crianças a protegerem a natureza, a entender como que funciona, né, quando não se joga o lixo no lugar certo, como que os animais são afetados com isso, como que a nossa natureza é afetada com isso, então achei muito legal. A UERN está com o edital aberto para vagas gratuitas para seleção na área de Ciências da Linguagem. Para falar mais sobre as vagas, os requisitos e o processo de inscrição, quem traz mais informações é a repórter Alane Moura. Bom dia, Alane. Bom dia, Amália. Bom dia a todos que nos acompanham. O processo seletivo vai ofertar 14 vagas e as aulas devem começar em fevereiro do ano que vem. E para nos explicar mais sobre isso, nós estamos aqui com o Emílio Ribeiro. Emílio, como é que vai funcionar as inscrições? Bem, o candidato interessado no nosso mestrado acadêmico em Ciências da Linguagem pode fazer as inscrições através do site do PPCL, né, da UERN, e o link se encontra facilmente no Instagram do próprio PPCL, PPCL UERN. As inscrições, como você disse, vão até o dia 18 de agosto. E qual a importância desse mestrado para os profissionais da área? Bem, o mestrado em Ciências da Linguagem, ele costuma formar, né, em nível de pós-graduação, candidatos da área de letras e de outras áreas. Já tivemos candidatos, alunos, né, de comunicação, inclusive,
de serviço social, e ele garante uma formação, né, continuada a esse aluno na área da linguagem, práticas sociais e na área da literatura também. Nós temos 3 linhas de pesquisa. E após a inscrição que o candidato vai fazer pelo SIGA, quais são as outras etapas de seleção? Bem, até dezembro a gente termina, né, todo o processo. Primeiro, o candidato ele tem uma prova teórica, né, os textos eles estão no edital, né, os textos teóricos. Depois é avaliado o projeto de pesquisa. Temos também uma entrevista sobre esse projeto. E, por último, uma análise de currículo, que que é apenas classificatória, né? E, Emílio, qual é o perfil de candidato que o mestrado está procurando? Bem, o mestrado ele normalmente tem alunos formados na área de letras, qualquer habilitação, mas, como eu disse, a gente tem alunos que trabalham com comunicação em geral, com letras e linguagens, né? Então, eu, por exemplo, já tive orientandos de várias áreas, né? Temos orientadores que pesquisam, por exemplo, pragmática, semiótica, literatura, linguística, então, inclusive cinema também. Então, é um mestrado para formados em letras ou áreas afins, em geral, da comunicação e das linguagens. Obrigada, Emílio, pelas informações. Bom, só para reforçar, as inscrições vão até o dia 18 de agosto e é gratuito. De volta aos estúdios. Obrigada, Alan. Você sabe a diferença entre uma leitura digital e uma com o livro físico? Pesquisas apontam que o fim do livro físico não está próximo e descrevem os benefícios, se comparados a livros digitais. Acompanhe mais na reportagem da Pref TV Caruaru, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Entre uma página virada e outra, histórias ganham vida, amizades surgem e o hábito de leitura se fortalece. Uma vez por mês, este grupo se reúne para compartilhar experiências, trocar recomendações e provar que, mesmo na era das telas, o livro de papel continua ocupando um espaço especial na rotina de muitos leitores. Vem para despertar o desejo, a vontade de ler. Não importa se é o livro físico, se é o livro digital, a ideia é, vamos ler. E eu acredito que não tem um melhor que o outro. Existem 2 situações diferentes. Às vezes eu mesma, às vezes leio um livro físico, eu amo. Mas muitas vezes o livro físico não é possível no momento. E aí o digital, né, o Kindle que está sempre aqui, não sai de perto. Até para a gente se levar para uma viagem, colocar na bolsa, enfim. Então são 2 possibilidades. Aí a gente hoje conta com mais uma ferramenta, que é o livro digital. Então, tem o livro físico e também o digital. Não precisa ficar com essa preocupação de escolher um ou outro. Em um tempo em que quase tudo acontece na tela, os livros de papel continuam ganhando um espaço importante na rotina dos leitores. E a explicação não está só no gosto pela leitura, mas também na maneira como o cérebro reage a cada formato. E essa preferência tem explicação. Estudos mostram que a leitura em livros físicos favorece a memória, a concentração e a compreensão. Isso porque o cérebro utiliza elementos como a textura, o peso e a organização das páginas para criar referências que ajudam a fixar melhor o conteúdo. Já nas telas, a leitura costuma ser mais rápida e superficial. A luz emitida pelos dispositivos, o hábito de rolar a tela e as constantes distrações podem dificultar a retenção dos textos mais longos e ainda provocar fadiga visual. A leitura de um livro físico ela é um ato que requer atenção estruturada, memória operacional, um outro aspecto que nós chamamos de função executiva, ou seja, é um ato neurológico muito mais elaborado do que o nosso comportamento habitual de uso, né, dos recursos digitais, que é imediatista, fragmentado, né? Então, ler é fundamental, porque ler, de fato, define em grande medida quem você é e como você funciona. E eu sou suspeito para falar, né? Ler, a meu ver, é no livro físico, né? O recurso digital, ele é uma ferramenta, não tenha dúvida, ele proporciona praticidade, mas em grande medida ele é inferior ao recurso físico. Para quem busca aprender mais, especialistas recomendam priorizar livros físicos em estudos e leituras aprofundadas. Fazer anotações à mão e evitar celulares e tablets antes de dormir também contribuem para melhorar a memória, o aprendizado e até a qualidade do sono.
Inclusive, há livros mostrando que o desempenho dos estudantes hoje em atividades linguísticas é muito inferior, né, se utilizando de recursos tecnológicos. Não é uma demonização, né, uma execração do recurso em si, mas é a maneira como nós temos utilizado ele hoje. Da mesma forma que um celular, um tablet, ele gera uma certa dispersão por sabermos que ele inclui outras atividades que são lúdicas, que são distrativas, enquanto quando você de fato se debruça sobre um livro físico, é aquilo e mais nada, né? Mais do que um exercício para o cérebro, a leitura também pode ser um hábito que atravessa gerações. O Clube do Livro foi um incentivo, né, na verdade, para que eu voltasse ao hábito da leitura diária, porque a gente vai tendo muitas atribuições e acaba deixando. E em 2024, através de Cláudia, né, da professora Cláudia, eu voltei a ser uma leitora assídua. Seja para aprender, imaginar ou simplesmente desacelerar, abrir um livro continua sendo um convite para exercitar a mente e alimentar a criatividade. Em tempos de tantas telas, reservar alguns minutos para uma boa leitura pode ser um dos hábitos mais simples e valiosos para o cérebro e para a vida. Eu prefiro 1000 vezes o livro físico, mas também leio muito digital. Desde a adolescência também eu criei o hábito de ler digital e isso dá acesso a muitos livros, mas dentro de nós, leitores, a vontade mesmo é ter o livro físico. É tanto que, por mais que eu já tenha lido um livro, às vezes mais de uma vez, quando eu vejo ele na livraria, a minha vontade é levar para casa. Vamos agora para um breve intervalo. Voltaremos em instantes. Assista a esse e a outros conteúdos no TV Brasil Play. Disponível para Apple e Android. Pela primeira vez desde o início da pesquisa do IBGE, diminuiu o número de crianças entre 10 e 13 anos com um celular próprio. E o principal motivo para essa mudança de comportamento das famílias é a preocupação com a segurança e também com a privacidade na internet. A reportagem é da TV Encontro das Águas, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. O celular faz parte da rotina dos brasileiros, mas quando o assunto são crianças, muitas famílias têm repensado o momento de entregar o primeiro aparelho. A rede social, ela é um mundo, então a partir do momento que eu dou esse acesso para minha filha, eu estou dando o mundo todo para ela. E o mundo, ele tem muita coisa boa, mas ele também tem muita coisa que a gente teme, né? Então hoje eu faço esse controle, eu não tenho como excluir a minha filha completamente disso, porque ela já tem uma vida social, ela vai para a escola, na escola, mesmo que eu diga não em algumas coisas, alguns amigos dão acesso, falam de conteúdos para ela. Então eu tento trabalhar com a idade que ela tem, que é 11 anos, o fato de que ela entenda as coisas perigosas que ela pode encontrar na internet. A mudança acompanha uma preocupação crescente dos pais com os riscos do ambiente digital, tornando a privacidade e a segurança nos principais motivos para adiar a entrega do celular. Ao longo dos anos, a gente foi percebendo o quão mal a internet ela pode fazer para uma criança que não está protegida, né? Então ela fica ali à mercê de pedófilos, ela fica à mercê de grupos que a influenciam, às vezes até se machucar, ou a propagar ideias que vão fazer com que essa criança vire uma criança violenta, vire uma criança hostil, não só no ambiente escolar, mas em qualquer ambiente. Então, quando a gente vai vendo o poder que a internet tem no comportamento, que está ali numa formação inicial, formação de caráter, a gente tem que ficar mais alerta. Os dados do IBGE mostram que a faixa de 10 a 13 anos foi a única que registrou queda na proporção de crianças com celular próprio. Em 2025, 55,2% tinham o aparelho, uma redução de 1,5 ponto percentual em relação a 2024. A tecnologia oferece oportunidades para aprender, se comunicar e se divertir.
Mas sem acompanhamento, o excesso de tempo em frente às telas pode trazer consequências para o desenvolvimento infantil. A parte motora, a parte límbica das emoções e da parte motora estão desenvolvidas, por isso que são muito emotivos, são muito energéticos, mas a parte da razão, da lei, das regras, esse precisa realmente do pai e da mãe para dar apoio, e se a criança entrar nesse mundo virtual nesse momento, talvez ela não tenha uma estrutura, maturidade suficiente para conseguir fazer decisões assertivas. Outro dado da pesquisa reforça essa mudança de comportamento. O acesso à internet entre crianças de 10 a 13 anos também apresentou uma leve queda, saindo de 84,9% em 2024 para 84,4% em 2025. Os pais hoje têm muito mais consciência dos perigos que os filhos estão expostos na internet, seja para sua privacidade, apostas online, crimes digitais aos quais eles estão ali totalmente expostos, né? Então, com o advento do ECA digital, dessa lei que trouxe tantas melhorias no aspecto legal para o ambiente digital proteger crianças e adolescentes, é que se criou mais essa consciência. Apesar dos avanços na proteção digital dos pequenos, ainda é necessário ficar atento e cobrar também das escolas o apoio e proteção no meio virtual. Os pais têm que ter consciência de que eles devem acompanhar a vida digital dos filhos, colocar aplicativos de controle parental para que eles acompanhem, sem invadir a privacidade dos adolescentes, das crianças, mas para que eles acompanhem a vida digital desses jovens e cobre também da escola que dê cumprimento à Política Nacional de Educação Digital, para que eles possam, dentro das escolas, receber também as informações, né, receber a educação sobre todo esse conteúdo que nós temos disponível no ambiente digital, mas que eles saibam discernir o que é bom, o que é ruim. Mais do que proibir ou liberar o uso do celular, o caminho deve ser o diálogo, a supervisão e a construção de hábitos digitais saudáveis, para que crianças e adolescentes possam aproveitar os benefícios da tecnologia com mais segurança. Torcedores do Flamengo em Mossoró vão poder reencontrar ex-jogadores que marcaram gerações do clube carioca. O evento, chamado Legado do Mengão, vai ser realizado na Arena MM8. E a repórter Lourdes Cabral traz mais informações. Bom dia, Lourdes! Bom dia, Amália. Bom dia a todos que nos acompanham no RNTV Notícias. Mossoró vai receber o evento Legado do Mengão, que vai reunir a população com ex-jogadores que fizeram histórias no time de futebol Flamengo. E para mais informações, estamos aqui com o organizador Sérgio Fábio. Sérgio, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer esse evento aqui para a população. Bom dia, telespectadores da UERN-TV. Satisfação imensa recebê-los aqui no nosso espaço. Esse Legado do Mengão, isso é uma ideia que nós tínhamos já há bastante tempo e desta feita agora se tornou realidade, né? E agora no dia 9 de agosto, próximo domingo, estamos recebendo 3 ex-atletas, né, que fizeram história na nação rubro-negra, né? Trata-se de Beto, né, meio-campista. Peu foi campeão em 1981 pelo Flamengo, fez história pelo Flamengo. E o Nélio, também meio-campista, que foi tricampeão pelo Flamengo na década de 90. Como você acha que vai ser essa reunião dos torcedores com esses ex-atletas do Flamengo? Como eu falei, né, essa ideia também foi um pedido da nação rubro-negra, né, dos torcedores não só daqui da nossa cidade, como também das cidades circunvizinhas. Nós temos, quando eu falo nós, torcedores do Flamengo, várias torcidas organizadas aqui pelo interior. Aqui citar nomes aqui de 3, por exemplo, Flá Baraunas, Flá Tibau, Flá Areia Branca, né, Flá Upanema, enfim. E essas torcidas também vão se fazer presentes juntamente com a Flá Mossoró Oficial. Você pode dizer para a gente onde estão disponíveis para os ingressos para serem comprados? A venda de ingressos está na loja Nação Rubro-Negra no Partage Shopping, pelo aplicativo OutGo
e também aqui nas nossas dependências do Arena Society MM8 aqui da Nova Betânia. Então, você acessa o Outgo, né? Você quer mais uma praticidade, facilidade, e automaticamente você consegue a sua senha com mais facilidade. E daqui eu deixo a mensagem para toda a nação rubro-negra. Vai ser uma festa bacana, uma festa bonita. Nós também teremos música ao vivo, aquele pagode, porque futebol é sinônimo de pagode e cerveja gelada, né? Como também um jogo festa e DJ fazendo aquele frisson com aquelas torcidas organizadas. Então vocês, telespectadores e torcedores do Flamengo, vocês vão se sentir à beira do gramado. Muito obrigada, Sérgio. O evento acontece dia 9 de agosto na Arena MM8 da Nova Betânia. E se você ainda não comprou seus ingressos, compre, e que vai ser uma oportunidade de muita nostalgia entre os torcedores com o time e os jogadores. Voltamos aos estúdios. Os animais de estimação têm um lugar especial no coração dos brasileiros e também no orçamento. Com uma população pet estimada em 160 milhões de bichos, o setor movimenta 75 bilhões de reais por ano. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. A Nami tem 13 anos e é o xodó da casa. Para Helena, a cachorrinha é praticamente uma filha. Eu ganhei ela quando eu tinha 15 anos. Ela ficou comigo, a gente foi morar com a minha avó no interior. E quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei com dó de tirar a Nami da minha avó, porque elas se deram muito bem. E hoje a minha avó não tá mais aqui, então eu sinto que é um elo, sabe? E como acontece em muitas famílias, ela exige cuidados diários, que também pesam no orçamento. São cerca de R$1.000 gastos por mês. O Brasil tem cerca de 160 milhões de animais de estimação e já é o terceiro maior mercado pet do mundo. Segundo a Associação das Empresas do setor, o segmento movimenta cerca de 75 bilhões de reais por ano. Mais da metade desse valor vem da venda de ração e alimentos. Na sequência, estão a venda de animais, os produtos e os serviços veterinários. Já o segmento de estética e bem-estar é o que mais tem crescido. Paulo é dono desse pet shop em São Paulo há mais de 20 anos. Mudaram muitas coisas, né? Muitas coisas mudaram em relação a tudo. Tanto a saúde, inclusive, né? Que é muito bom. E a petisca, essas coisinhas todas que saíram de agrado para eles, né? Hoje em dia, praticamente todas as casas que você vai tem um petzinho, né? Ou é um gato, um cachorro, até mesmo um passarinho, uma calopsita, sei lá, alguma coisa assim tem. Um serzinho vivo lá dentro de casa, né? O crescimento desse setor aparece também na geração de empregos. Aqui na capital paulista, o número de trabalhadores formais teve uma alta de 55% entre 2020 e 2026. Hoje são mais de 18 mil empregos com carteira assinada. Andréia é tosadora há 15 anos no mesmo pet shop. Porque é melhor trabalhar do que trabalhar com gente. Eu amo o que eu faço. Muito, muito, muito. Então, isso aqui tem preço? Não tem preço. Um título inédito no Brasil deste ano no basquete sobre a cadeira de rodas mostra como um time de atletas está mais do que preparado para continuar avançando. Agora, elas buscam o grande prêmio no Campeonato Brasileiro, que acontece no Espírito Santo. Confira na reportagem da TVE, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Levar o Brasil para o lugar mais alto de um esporte é um privilégio de poucos atletas. Imagina então fazer isso pela primeira vez, um título inédito. Foi exatamente isso que fizeram as atletas do basquete sobre cadeira de rodas, no Para-Sul-Americano deste ano. A gente vem trabalhando durante todo esse ciclo até chegar em 2028. Então, pra gente, cada conquista, independente de um campeonato, de qual seja, ter conseguido essa conquista foi sensacional, foi fruto de todo esse trabalho que a gente veio fazendo. É porque 4 das 12 atletas que estiveram na competição treinam justamente aqui no estado. Paola, Gabi, Max e Bisa. As 4 jogam pelo IREFES, que é o Instituto de Reabilitação e Esporte do Espírito Santo. Eu realmente vim porque eu já era da equipe do Espírito Santo, então eu ficava fazendo essa trajetória de São Paulo para cá, para lá.
e até o momento que eu vi que o treinamento daqui é muito superior, o desenvolvimento quanto a parte, né, do estado, do município, e o apoio que eles davam para a gente era muito maior. Então eu me mudei realmente, eu mudei a minha vida para cá em prol do meu esporte. Competitividade alta até dentro da equipe. Quando a gente está na seleção, são meninas de todos os estados. Então, tem menina de Belém do Pará, tem menina do Ceará, tem menina de Minas, Espírito Santo. Então, quando a gente tem mais gente lá, é mais fácil, o feeling é mais rápido, as atitudes dentro de quadra acabam sendo mais rápidas. Mas antes de pensar nas próximas metas com a seleção, as meninas têm que focar no IREFES. Elas estão na expectativa pelo Campeonato Brasileiro. E olha, quer saber uma notícia legal? É que a competição será aqui no Espírito Santo e elas contam com a nossa torcida. A gente vem percebendo nos brasileiros que as equipes estão mais fortes e automaticamente o campeonato fica mais forte também. Então o Campeonato Brasileiro hoje é nosso principal campeonato nacionalmente falando, né? E por ser em casa ele tem um gostozinho melhor. Eu acho que agora o foco é total no brasileiro, né? Em busca de sermos campeãs dentro de casa. E logo depois do brasileiro nós temos o Campeonato Mundial também, onde novamente nós vamos brigar para estar entre as 12. E o brasileiro vai ser um foco muito grande para quem vier assistir, para estar convocada para o Mundial também. Então o ano está bem longo ainda. O RNTV Notícias dessa semana fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, Instagram, @URNTV e youtube.com/URNTV. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.